Esse é o primeiro vídeo do canal. Meu nome é Kenis. Esse vídeo vai ficar longo, então aperte esses 3 pontinhos no canto superior do seu celular e aumente a velocidade de reprodução. Ou vai na engrenagem, canto inferior, isso no caso de computador, escolhe aumentar a velocidade de reprodução. O objetivo desse vídeo é passar informação a você que deseja ter economia de combustível. Eu vou transmitir um pouco de conhecimento. Isso eu tenho, viu? Passei 9 anos estudando na UFMG, estudei engenharia civil, engenharia elétrica, química e física. Mais da metade de cada curso, no mínimo. Vou tratar de 3 temas importantes nesse vídeo. E farei uso de 2 vídeos para ilustrar minhas afirmações e provar que estou certo, tá bom? O primeiro tema será vapor extraído de reservatório ou feito com reservatório. O segundo será efeito direto causado na potência e torque do veículo. O terceiro será consequência ao longo prazo de usar vapor de combustível. Acredito que isso basta para você tomar a decisão de fazer ou não e principalmente de que tipo de sistema vai escolher instalar no seu carro. Então vamos lá. Tema 1. Sistema feito com reservatório. Esse é o pior de todos. Mesmo assim vai causar uma economia de 20 a 30%, viu? Isso é fato. É muito positivo e claro que é bom. O preço desse sistema, para você mesmo fazer, gira em torno de uns R$120 e de mais umas 8 horas de seu tempo para executar o serviço. Isso é o que tem de bom em ter esse sistema, pois produz um resultado bom, é muito barato, simples de ser feito. Agora deixa eu te falar, ou te contar o que tem de ruim. O sistema de reservatório precisa de uma manutenção constante, diária, praticamente, viu? Se você rodar 50 km, você já tem que trocar a gasolina do reservatório. Essa necessidade de trocar a gasolina sempre vai ter como consequência você terá o equipamento instalado e não vai usar. Simples assim. Imagina reservatório instalado em carro de mulher. Imagina uma mulher estragando o esmalte, ficar com as mãos fedendo gasolina, hein? Pois trocar a gasolina implica, na maioria das vezes, ter contato com a gasolina, né? Veja um pedaço de um vídeo que tirei aqui no YouTube e terá sua conclusão definitiva. Eu até recomendo que você vá até o canal dele e veja o vídeo todo. Na minha opinião, ele é o cara que teve boas ideias. Vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo. Logo depois do vídeo vou te falar do efeito direto na potência e torque do veículo. Eu espero que eu consegui deixar mais ou menos claro, né? Como que a gente fez aqui. Esse carrinho ficou excelente, tá? Economia já foi comprovada. Para mim ela é real, entendeu? Eu tô tranquilo, satisfeito com isso aqui. Então eu vou manter isso aqui. E além do mais, que eu vou falar para vocês, o sistema aqui, aquela gasolina que tá ali, eu deixo ela aqui no máximo 2 dias. Se eu estiver andando aqui só pela cidade, andando aí até 50 por hora, a cidade não é tão grande, é pequena, então a gente anda devagar, é 30, 40, mas tá todo dia andando, o carro dá às vezes 10 partidas, 15 partidas por dia, e a gasolina está movimentando, então ela vai perdendo a eficiência. Eu troco essa gasolina. Para trocar essa gasolina, porque aí que está a dificuldade, as pessoas fazem o sistema e ela coloca, de primeira vez funciona, ele sente uma economia. E depois, daí a pouco não tem mais economia. Porque ele enche aqui de gasolina, bota a gasolina aí dentro e fica rodando e a gasolina vai escurecendo, certo? O que acontece? Ela vai perdendo a eficiência.
Então aí não vai dar aquela economia constante. Quando você põe uma gasolina nova, o carro faz a economia. A gasolina vai ficando velha, você não troca ela, ela não faz. Então eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Então pessoal, voltei aqui. Ó, aqui pessoal tem uma gasolina, vocês podem ver que ela está escura. Ó, bem escura. Essa gasolina eu andei com ela há 3 dias. E eu já percebi que assim, aquela potência a mais que eu falei para vocês que a gente sente, que já não estava muito legal. Então eu vou dar uma olhada nessa gasolina. Nesse tempo que eu estou usando, a gente vem fazendo o teste, certo? Então eu vi que a gasolina estava escura e ela tá assim meio aguada. Não tá aquela gasolina bem solta, clarinha, né? Que parece que até olhando aí vocês veem, parece que ela já está meio virando óleo, certo? Parece que vai querendo voltar a ser petróleo outra vez, né? Quando a gasolina é refinada, o petróleo é aquele negócio preto e tal lá. Então vocês veem aí, ó, dá para perceber que ela tá meio grossa e tal. Nesse caso aqui, você já não vai ter mais rendimento, certo? Seu carro já não vai dar aquele rendimento que você percebeu no começo, quando você montou o sistema. Aí as pessoas falam, deu no começo, depois não dá mais. Então para a gente poder manter isso aqui limpo, fica difícil realmente puxar de volta a gasolina por aqui. Então o que você faz aí? Que nem eu fiz aqui. É lá no fundo, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Bem na parte embaixo, no limite máximo para baixo no reservatório, você colocar um registro, né? Tem a mangueira aqui, ó, que ela vai sair. Então ela fica presa aqui por baixo. Aqui, ó. Certo? Eu vou abrir aqui. Aí eu vou deixar cair um pouquinho de gasolina ali no chão mesmo, só pra gente ilustrar aqui. Então você vai abrir, certo? Olha lá. E vai tirar essa gasolina velha, que no caso eu deixei cair no chão, mas no caso aí a gente não deixa cair no chão, certo? Você vai colocar dentro de uma vasilha qualquer aí. Então se você deixar, nesse caso aqui, eu não vou jogar essa gasolina dentro do tanque mais. Mas se eu tirar essa gasolina mais cedo, antes dela virar essa nata aí, eu posso simplesmente aproveitar. Eu jogo no tanque de volta, coloco uma gasolina nova aqui dentro. Então eu vou ter a economia todo dia, certo? Não vai ser só no começo que eu vou ter economia. O meu sistema vai funcionar todo dia se eu fizer manutenção. Antes de entrar no outro assunto, eu quero falar para você que o aproveitamento de vapor que vem do tanque de combustível não fica velho. Pensa comigo, se no reservatório você colocar 1 litro de gasolina e no tanque 45 litros, você terá uma relação de 1 para 45. Já se usar o vapor do próprio tanque, você sempre terá a relação de 1 para 1. Olha só, se coloca 45 litros no tanque, você terá 45 litros para gerar vapor. Se tiver 20 litros no tanque, você terá 20 litros também para gerar vapor, né? E se tiver 1 litro no tanque, terá 1 litro para gerar vapor. Se acabar esse 1 litro, acaba o vapor. Entendido? Claro, né? Antes que eu me esqueça, eu preciso explicar como se dá basicamente a economia. Só que vou falar de uma maneira não muito técnica. Meu objetivo é ser simples, claro e compreendido, ok? O tempo de injeção é basicamente o mesmo para todos os carros. Não é o mesmo, viu? Eu estou generalizando para facilitar o entendimento. Também tenho que dizer que o buraquinho do bico de injeção, onde sai o combustível,
varia de acordo com a categoria do carro. 1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, etc. Cada um desses carros tem um bico com diâmetro do buraquinho diferente. Claro que o 1.0 tem diâmetro menor que o 1.4 e assim por diante. Por haver essa variação no diâmetro, que o tempo de injeção é basicamente o mesmo para todos os carros. Não vem me dizer que não é. Já falei que estou generalizando para facilitar o entendimento de quem pouco sabe do assunto. Entendido isso, posso explicar como se dá economia, basicamente. O tempo de injeção, abertura dos bicos, é medido em milissegundos. E como estamos considerando o tempo de injeção igual para todos os carros, isso para facilitar o entendimento, vou afirmar que 2 milissegundos é o tempo de injeção para o carro se manter a 1000 RPM ou 1000 rotação por minuto. Em ponto morto, claro, né? Com o vapor, à medida que o vapor é injetado, esse tempo pode ser abaixado para 1.6 milissegundos. Não dá para abaixar mais que isso. Mesmo se injetar mais vapor, a central não deixa abaixar, viu? O lado bom é que mesmo os bicos com tempo de injeção de 1.6 milissegundos, o carro se mantém com 1000 RPM, sem modificar o funcionamento. Fazendo as contas, se nota que a economia é de 36%. É só fazer uma regra de 3. Para quem não se lembra, eu relembro como se faz. Põe o número 2.5-100% e abaixo do 2.5 coloca o número 1.6-x%. Multiplica cruzado, isola o x, aí fica x igual a 1.6 vezes 100%, dividido por 2.5, que é igual a 64%. Mas vale a pena lembrar que a economia não é 64%, é a diferença em percentual que representa a economia, ou seja, 100% menos 64%, que é 36%, ok? Para você que está aí do outro lado desse vidro que nos separa, é de concordar que a matemática está certa e que eu não estou achando nada. Então não é certo você achar que não dá economia. Isso é matemática pura, viu? Encerrado esse assunto e compreendido por você, vou falar de desempenho do carro. Então vamos lá. A definição de potência é a capacidade de realizar trabalho em um determinado tempo. E a definição de torque, em uma linguagem mais compreendida, é definida como sendo uma força aplicada em um objeto para fazer o objeto girar em torno do próprio eixo. Em uma linguagem mais técnica, essa força conhecida como torque pode ser decomposta em vetores e se obter o valor do vetor resultante, ou seja, o vetor tem direção e sentido. A partir desse entendimento, pode-se dizer que o torque é uma força vetorial, que é a mesma coisa que dizer uma força em um sentido único. Portanto, a explosão da mistura ar-combustível que empurra o pistão para baixo é um torque. Entendido isso, e pode-se explicar por que o carro fica com desempenho melhor quando usa vapor. A explosão da mistura acontece entre a cabeça do pistão, a camisa do pistão e o cabeçote.
O que precisa ser entendido é que a mistura ar-combustível é feita fora do local de explosão. Veja bem, o bico injeta, ou pode-se dizer, pulveriza o combustível a uns 3 centímetros atrás das válvulas. E por arraste, causado pelo ar que está entrando na câmara de explosão, ele é levado para dentro da câmara de explosão. Veja o vídeo que vai entrar, presta atenção no bico injetor que está destacado na cor verde. Presta atenção nas válvulas que se abrem para entrar a mistura, ok? Logo em seguida eu vou explicar por que o vapor aumenta o torque e a potência do motor, ok? Assista o vídeo aí. O cilindro, que não se vê aí, está invisível, né? O pistão está em movimento aí dentro do cilindro, para cima e para baixo, ele é completamente fechado, porque não tem a necessidade de ter as janelas para que haja a saída dos gases e a entrada de combustível. O que acontece é que neste momento está abrindo 2 válvulas, certo? Aqui abriu 2 válvulas para a entrada de combustível, esverdeado, como vocês estão vendo. Subiu, vai fazer explosão, explode, desce, e vai abrir as 2 válvulas do lado direito, que é a de escape, certo? Subiu e os gases saem. Portanto, como vê, tem uma panóplia muito maior na parte de cima do motor. Aí está a parte de cima, as 2 árvores de câmbio lá em cima, fazendo aquele movimento giratório que faz movimentar as válvulas com suas molas, e a correia de distribuição, ligada aqui ao virabrequim, né, a cambota, que faz o movimento. Todos sabem que carro afoga, né? Isso se deve ao fato da mistura de ar-combustível estar muito rica em combustível, que é a mesma coisa que dizer que a mistura está úmida, tipo umidade do ar. Você já viu dizer que o ar está muito seco, ou a umidade do ar está alta ou baixa, né? O vapor que vem lá do tanque percorre um caminho 100 vezes maior que a distância entre o bico injetor e a câmara de explosão. Esse vapor acaba entregando um resultado melhor que o combustível injetado pelos bicos. Por que ele está entregando um resultado melhor ou liberando mais energia? Essa é a pergunta. Eu vou responder. Porque ele está mais seco ou menos úmido, consequência disso é um aumento no torque. Porque na hora que ele explode, ele empurra o pistão com mais força para baixo. E se tem um aumento de torque, tem diretamente o aumento da potência do veículo. Para finalizar esse assunto, eu vou fazer uma afirmação sem entrar nos detalhes que muitos teriam dificuldade de entender. E eu estou buscando falar de uma maneira que todos entendam, então sem explicar o que é calor específico de um combustível, poder calorífico, aproveitamento energético, etc., eu vou fazer a seguinte afirmação. O combustível, quando está em um estado de vapor em que as moléculas estão mais afastadas uma das outras, diferente do estado de vapor produzido pela pulverização do bico, antes da válvula, esse vapor que vem do tanque e que está com as moléculas mais afastadas uma das outras, é sem dúvida o que entrega mais energia, ou pode-se dizer também, libera mais energia ao explodir. E se tem mais energia sendo liberada, tem-se maior torque e maior potência. Simples assim. Até agora tudo tranquilo, né? Moleza entender tudo isso. Então, entendido o processo de formação da mistura e queima da mesma, eu posso entrar no terceiro tema, analisar se o vapor vindo do tanque é prejudicial ao longo dos anos. Vamos lá então.
Tem vídeos e comentários no YouTube que diz: a gasolina tem função de resfriar e lubrificar o motor. Para esses argumentos, eu digo que a função de resfriar o motor é da água. É ela que envolve toda a câmara de explosão através dos dutos do motor, e na parte de cima do pistão não tem lubrificação. Existe necessidade de haver lubrificação entre os anéis e a camisa onde o pistão fica. Só que isso é feito da seguinte forma: quando o pistão sobe, o óleo invade a parte de baixo da camisa do pistão. E quando o pistão desce, os anéis descem raspando o óleo. É dessa maneira que acontece a lubrificação. Tanto é verdade que quando os anéis ou a camisa estão gastos, a película a película de óleo que entre as partes anéis e camisa do pistão fica mais espessa, e isso causa o que conhecemos como o carro está fumando ou está queimando óleo. Nenhum engenheiro, por mais incompetente que fosse, faria um motor que precisasse ser resfriado e lubrificado com gasolina ou álcool. Você é de concordar comigo, né? Finalizando as explicações, você pode concluir que vapor de combustível é ótimo. Só que não pode fazer com reservatório, porque não vai fazer o uso constante dele, né? Se optar por fazer direto do tanque, você vai ter uma dificuldade maior de fazer e terá que conviver com a gambiarra instalada no seu carro. Só que isso é melhor que não fazer, pois você vai ter um resultado razoável. Se quiser ter um resultado bom e um serviço limpo, sem gambiarra, contrata um desses poucos caras que podem ser encontrados no YouTube. Claro que tem que morar perto de você, né, no mínimo, na sua cidade. Esses que fazem através de uma pequena caixinha preta. Mas se quiser ter um resultado ótimo, aí você tem eu aqui como opção. Eu atendo em Belo Horizonte e meu sistema é único. Eu o reconheço como sendo inteligente, pois ele é capaz de aprender, é capaz de interagir com a central do carro, e por ele ter essas qualidades, que ele causa a maior economia possível dentro da cidade e na estrada, viu? Se você chegou até aqui, cabe a mim fazer um agradecimento pessoal a você. Meu muito obrigado por ter me assistido. Também eu tenho que dar os parabéns por estar buscando recursos para economizar e contribuir para termos um ar menos poluído. O vídeo para você acabou aqui. Os comentários que vou fazer adiante é para outra pessoa, tá? Eu tenho o hábito de andar de cabeça baixa e olhando para o chão, e não acho nada. Então, depois de passar esse tempão comigo, não se dê o direito de achar nada. Tenha uma opinião definitiva a respeito do assunto. Se for fazer uma pergunta, escreva ela, leia ela, reformule ela, pense nas possíveis respostas para ela. Se continuar querendo a resposta certa, aí sim você faz a pergunta. Se quiser acompanhar o canal, ver meu desempenho, ver os resultados de economia, assina e marca o sino. Um abraço. Fica na benção. Tá bom? Como é difícil se eu gravar isso.